Hoje a gente vai responder o que é uma causa superveniente de inelegibilidade e, por consequência, o que é o recurso contra a expedição de diploma. Confere aí após a vinheta. E para quem não me conhece, eu sou Valber Oliveira, professor de Direito Eleitoral e analista judiciário da Justiça Eleitoral. Toda semana a gente publica vídeos de direito eleitoral, tanto de noções quanto os principais julgados na semana anterior do TSE. Então, não se esqueça de se inscrever, comentar e compartilhar o vídeo, tá bom? Vamos lá para o nosso análise de caso hoje. A gente vai utilizar uma análise de caso para poder responder, né, enfim, os conceitos de inelegibilidade superveniente e o RCED, o recurso contra a expedição de diploma. Primeiro, a gente deve entender o que é uma causa superveniente de inelegibilidade. Bem, antes disso, a gente deve lembrar que a capacidade eleitoral passiva, ou seja, o direito de ser candidato, então a capacidade eleitoral passiva, o direito de ser candidato, a capacidade eleitoral ativa, a grosso modo, seria o direito de votar, e a passiva, a grosso modo, seria o direito de ser candidato, não se esgotando a isso, mas basicamente isso. Então, eu devo obedecer 3 requisitos para que eu possa de fato e de direito ser candidato. Ter condições de elegibilidade, por exemplo, ter filiação partidária, domicílio eleitoral e etc. Não incorrer em inelegibilidade, algum fato negativo externo à eleição, não ser condenado por crime do rol lá da linha E da Lei Complementar 64/90, não ser analfabeto, não ser parente até segundo grau de prefeito, governador e presidente, e obedecer a algumas condições administrativas para viabilizar esse registro, apresentar foto, apresentar nome na urna, tudo isso seriam as condições de registrabilidade. Ok, se o candidato não tiver essas condições, qual momento eu posso impugnar isso? Bem, a gente tem basicamente 2 momentos para impugnar. Primeiro, a gente tem aqui na ação de impugnação ao registro de candidatura, em que eu posso protocolizar essa representação logo após o registro do candidato, né? Então o candidato efetuou lá o registro de candidatura, eu tenho um prazo para propor essa ação de impugnação ao registro de candidatura, esse é o momento. No entanto, pode acontecer causas supervenientes, ou seja, eu estou com minhas condições de elegibilidade tudo ok quando eu protocolizei meu registro. No entanto, antes das eleições e após essa protocolização, aconteceu um fato desabonador para as minhas condições de elegibilidade. Então, esse fato, ou o inverso, né? Eu estou sem as condições de elegibilidade, e aí algum fato externo aconteceu que me beneficiou. Exatamente por conta disso, lá no artigo 11, parágrafo 10 da Lei 9504, traz esse conceito de causas supervenientes, que diz o seguinte: as condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade devem ser aferidas no momento da formalização do registro. Então, formalizou ali, deve ser aferida, ressalvada as alterações fáticas e jurídicas supervenientes ao registro. Né? Isso quer dizer que, aí você poderia me perguntar, mas professor, quer dizer que a pessoa está sem condições de elegibilidade e ela pode registrar? Pode, ela faz o registro. E o artigo 16A da Lei 9504 garante que o candidato cujo registro esteja sub júdice efetuar todos os atos de campanha eleitoral. O caso mais marcante, lembra do agora presidente Lula e a época candidato nas eleições de 2018, ele protocolizou normalmente o registro, né, já era inelegível, dado como inelegível, protocolizou, fez um tempo de campanha até que seu registro tivesse sido julgado. Tá? Então a gente tem 2 modos, como eu havia falado para vocês. Esse primeiro, no entanto, algo pode ocorrer e aí existe o RCED. Né? O RCED é exatamente que eu posso propor essa representação lá na diplomação, ele serve para essas causas supervenientes. Então, o artigo 262, que trata do RCED, recurso contra expedição de diploma, diz que caberá esse RCED quando ocorrer a inelegibilidade superveniente ou umas condições de elegibilidade ou uma causa superveniente ou uma causa que não necessariamente, precisa ser superveniente, mas se for de natureza constitucional, ainda que seja prévia ao registro também, cabe a RCED. Mas, essencialmente, o RCED ele trata da impugnação ao registro de candidatura de causas supervenientes, tá bom? Agora vamos lá analisar o caso concreto, né? Analisar aqui o julgado do TSE, tá bom? Vamos lá dar uma olhadinha rapidinho. Recursos especiais interpostos contra acórdão regional que deu provimento a recurso contra expedição de diploma para reconhecer a incidência de causa superveniente de inelegibilidade, cassando os diplomas de candidatos eleitos aos cargos de prefeito e vice-prefeito. Então a gente viu aí que é um recurso especial em sede de
R7, né? Antes da gente passar para a tese da defesa, só para lembrar para vocês que esse caso analisado era isso aqui, ó. O candidato propôs o seu registro, ocorreu um fato superveniente ao dia 7. No entanto, o juiz eleitoral, como ele não sabia desse fato, né, até porque 2 dias antes, o registro dele foi julgado dia 9 de outubro. Só para lembrar que as eleições, esse aqui como é um caso das eleições de 2020, você pode estranhar a data das eleições, mas só para lembrar que 2020 a data das eleições excepcionalmente foi dia 15 de novembro, tá? Mas o caso aqui serve para qualquer caso. Então, o fato superveniente aconteceu dia 7 de outubro e a sentença foi proferida dia 9 de outubro, né? Então, a gente vai ver uma tese muito engenhosa da defesa, engenhosa no bom sentido, em que ele diz o seguinte, olha, se o fato ocorreu dia 7 e o registro já tinha sido julgado, isso não necessariamente é uma causa superveniente, porque à época da sentença do registro, esse fato ele já era conhecido, né, dos impugnantes. Mas vamos lá, ele vai apresentar a defesa aqui do TSE. Vamos lá. Recurso especial a recurso contra expedição de diploma para reconhecer a incidência de causa superveniente de inelegibilidade, cassando os diplomas de candidatos eleitos aos cargos de prefeito e vice-prefeito. Isso muda em 2014, excelências, com o famoso caso Arruda, de relatoria do ministro Henrique Neves, em que se entendeu que, surgindo inelegibilidade, quando ainda não julgado em instância ordinária o pedido de registro de candidatura, essa questão pode ser analisada em registro de candidatura. Não fazia sentido. Aqui é uma situação importante, por isso que a gente destacou aí na legenda o caso Arruda, tá? Eu vou deixar aqui na descrição o número desse recurso ordinário. Esse caso Arruda mudou, né? Exatamente mudou aquela linha do tempo, né? O recurso contra expedição de diploma, que antes ficava guardado lá para a ocasião da diplomação, ele de uma certa forma, claro que não o recurso necessariamente, mas ele podia ser proposto de modo antecipado dentro do próprio registro de candidatura. Então, eu não preciso esperar lá a diplomação. Se o registro ainda está tramitando, eu posso propor essa inelegibilidade que aconteceu após a formalização do registro. Mas vamos lá continuar na sustentação oral da defesa. Né? Da existência de uma hipótese possível de inelegibilidade, para que se desenrolasse o pleito, sobreviesse eventual vitória, para aí sim questionar isso por recurso contra expedição de diploma, para que eventualmente se levasse à necessidade de realização de novas eleições. Essa jurisprudência, curiosamente, e me parece que com razão, a partir de 2014, a locução pode conhecer começa a ser trocada pelo deve conhecer. A se dizer que a justiça eleitoral, que a adversário... Esse ponto é importante, quando ele fala que deve conhecer. Então, pela teoria que a defesa está levantando, o fato superveniente que ocorre após a formalização do registro, mas antes do julgamento do registro, esse caso, né, esse fato específico, deve ser considerado pela Justiça Eleitoral, e se não considerar, precluiu, né, houve a preclusão, e portanto não poderia lá na diplomação propor o recurso contra expedição de diploma. É a tese que ele está levantando. Né? Vamos lá. Adversários devem trazer essas questões à análise ainda no processo de registro de candidatura. A dúvida que fica, e esse é o ponto a trazer à atenção de Vossas Excelências, é a seguinte. Temos uma linha do tempo que era de simples compreensão. Fato surgido até o dia do protocolo do pedido de registro, inelegibilidade ordinária. Fato surgido a partir desse dia, inelegibilidade superveniente, se ocorresse até o dia da eleição. Em 2014, e a partir da jurisprudência que se forma, temos nenhuma dúvida quanto àqueles fatos acontecidos até o dia do protocolo. Tampouco temos dúvida com relação àqueles fatos surgidos depois do julgamento em instância ordinária do pedido de registro, que continua sendo inelegibilidade superveniente. Mas aqueles fatos que surgem entre o protocolo... Esse aqui é o ponto principal. Né? Então, para ele, tranquilo, ele entende que até o registro que aconteceu, ok, aí que a ação de impugnação a registro de candidatura, ou se o fato superveniente acontecer enquanto não julgado esse registro de candidatura, ele pode ser conhecido no próprio registro de candidatura. No entanto, o que ele bate muito nessa tese é de que se aconteceu antes do julgamento, isso não é mais um fato propriamente superveniente.
protocolo do pedido de registro e o julgamento pela instância ordinária, eles podem ser as duas coisas simultaneamente? Podem ser uma inelegibilidade ordinária e uma inelegibilidade superveniente? Podem ser aviados no processo de registro de candidatura, mas podem os adversários fazer um armazenamento tático dessa informação? Ó, esse termo que ele usa também, armazenamento tático, né? Deixa eu voltar aqui para a nossa linha do tempo. Esse termo que ele usa, armazenamento tático, diz respeito a isso aqui, ó. Qual é essa segunda tese dele? Que o fato de o adversário, né, o autor, já saber da inelegibilidade, poderia ser proposto ainda em sede do registro de candidatura. Então ele diz que há um armazenamento tático para esperar se ele foi eleito ou não, e aí só propor no R7 como inelegibilidade superveniente. O TSE tem sim alguns julgados nesse sentido, afastando esse armazenamento tático. Mas isso tem que ficar comprovado nos autos que o adversário segurou essa inelegibilidade para só propor lá no recurso contra expedição de diploma. Tá bom? Vamos voltar para lá para o julgamento. Deixa eu avançar aqui. Aí vamos ver qual foi, né, a tese defendida, que não era o relator, mas foi quem fez o destaque do ministro Floriano Azevedo. Tá, vamos lá. É possível de uma hipótese de inelegibilidade segundo se extrai daquele caso paradigmático, Agora o ministro Floriano vai fazer referência ao tal do caso Arruda, né? Então a gente vai ver que ele vai rechaçar a tese da defesa sobre essa questão do dever da Justiça Eleitoral conhecer essa inelegibilidade após o registro e antes do julgamento. E aí, se isso não ocorrer, isso fica precluso para o R7. Ele vai exatamente afastar essa tese. ficou assentado naquela ocasião que as inelegibilidades supervenientes ao requerimento do registro de candidatura haverão de ser objeto de análise pelas instâncias ordinárias no próprio processo de registro da candidatura, desde que garantidos o contraditório e ampla defesa, nada se dispondo sobre eventual repercussão no cabimento do R7. Ou seja, a partir daquele julgado, se está criando uma tese de que isso criou um dever de ser alegado no registro, aquela inelegibilidade que surge ao tempo do registro, que, como todos nós sabemos, é um processo que transcorre em curto prazo, até para viabilizar as candidaturas. O tribunal, Então tá aí, né? Foi rechaçado e aí a proclamação da rejeição da tese. e no mérito negou o provimento aos recursos Negou o especiais. provimento a recurso. Então, em resumo, é isso. Ó. O TSE afastou, disse que mesmo que o fato superveniente ocorra antes do registro de candidatura, que foi o caso, né? Aconteceu aqui dia 7, ainda assim não há preclusão se eu guardar essa inelegibilidade superveniente para propor a pena no R7, porque o superveniente tem como termo inicial a formalização do registro. Então, formalizei o meu registro, o que aconteceu depois é superveniente. Mesmo que eu não alegue durante a tramitação do registro, eu posso propor durante o recurso contra expedição de diploma. Salvo se ficar configurada que o adversário armazenou essa inelegibilidade e guardou para o caso de sair perdedor, enfim, se o adversário vencer, propôs essa inelegibilidade lá no R7, mas isso tem que ficar comprovado nos autos, tá? A última coisa para a gente encerrar, você poderia perguntar bem, professor, mas se o termo inicial é a formalização do registro, qual é o termo final? Bem, o termo final, de acordo com a súmula 47 do TSE, é a seguinte: a inelegibilidade superveniente que autoriza o R7 é aquela de índole constitucional ou se infraconstitucional superveniente, né? Porque lembra que pode ser constitucional independente se é superveniente ou não, ou se superveniente ao registro de candidatura que surge até a data do pleito. Então, a data das eleições é o limite para a inelegibilidade superveniente. Mas atenção, o TSE tem algumas nuances. Por exemplo, se o fato for para ajudar o candidato, ou seja, afastar a inelegibilidade ou atrair condições de elegibilidade, nesse caso o TSE faz uma fronteira híbrida. Ele bota essa fronteira lá para a diplomação. Tá? A ver realmente é um tema bem tortuoso, porque ora o TSE vai para a diplomação, ora volta para as eleições. Tá? Mas para atrair, ou seja, prejudicar o candidato, isso é indubitável que até o dia das eleições. Acabou as eleições, não existe mais fato superveniente. Tá bom? A ver como o TSE vai organizar, é um tema que é um dos temas que mais gera debates no TSE. Tá bom, meus amigos? Era isso, não vamos se esquecer
né, de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, comentar. Faz umas proposições de pautas aqui no comentário que a gente pode responder a tua dúvida sobre direito eleitoral, tá bom? Forte abraço e até a próxima.